Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao webcast e à teleconferência da BR Distribuidora com analistas e investidores para a apresentação de informações referentes aos resultados do segundo trimestre de 2020. Passaremos agora a palavra ao CEO da BR Distribuidora, o senhor Rafa Grisolia, que fará seus comentários. Com a palavra, o senhor Rafa Grisolia. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela participação. De mais nada, sempre lembrar, a BR aqui é bem reforçar aqui os sentimentos, no momento que a humanidade passa agora, e o Brasil também, com a crise atual da Covid, São mais de 100 mil mortes no país, então a gente realmente faz um momento aqui que é importante de lembrança, de recuperação, de retomada também. Eu acho que a gente começa a ver aqui uns sinais de estabilidade, de recuperação, mas a gente é solidário e sentimentos para as famílias envolvidas. Nesse sentido, a gente continuou, no segundo TRI, continua até hoje, com o nosso lema, de tocar todas as nossas decisões, todo o nosso posicionamento da empresa perante os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos funcionários, sempre com muita consciência, responsabilidade e solidariedade. Na questão de solidariedade, seguimos aí com as nossas doações de etanol, nosso apoio às comunidades aqui do entorno, que o Conselho Crescer, nossas atividades aí com os caminhoneiros, dando o atendimento online para os nossos funcionários, suporte psicológico também, suporte para a nossa revenda. Então, tudo e doações de combustíveis em conjunto com a empresa do Sindicom, em conjunto com a Petrobras, apoios à Fiocruz. Então, realmente a gente está muito consciente do problema que passa o país, da nossa sociedade, e a gente tenta fazer dentro das nossas possibilidades, do que a gente consegue. A gente está sempre aberto a participar e continuar a suportar a sociedade nesse campo também de solidariedade, Continuamos juntos, todo o time integrado, toda a gestão, com o nosso conselho de administração, buscando sempre uma agenda de criação de valor para a BR, seu papel aqui na sociedade brasileira, com bastante consciência do nosso papel de estar centrado para atender os nossos clientes em todos os segmentos, revenda, TRR, transportadores, clientes industriais, aviação. Isso é sempre um ponto importante, sabendo que nós somos um pilar importante do nosso ecossistema, com relação ao suporte também e o equilíbrio que temos que ter com os nossos fornecedores de combustíveis, de biocombustíveis, nossos transportadores que prestam serviços e demais fornecedores. E, é claro, sempre contando com o time BR, muito consciente do momento atual, muito junto agora para a criação de valor da empresa. É isso que vai ser sempre importante aqui para o nosso plano de transformação. Olhando o segundo TRI, como nós passamos, um segundo TRI que se caracteriza em função da crise para um mercado com volumes menores. É claro que a gente espera e acredita e realmente conta muito que o momento de um mercado menor, quando a gente olha o ciclo óptico, olha o óleo diesel e os outros produtos, ele não é perene, a gente conta e acredita, é por isso que estamos aqui, que o mercado melhora. A gente tem sinais claros sobre isso, quando a gente olha os números de junho, de julho, de novo, o diesel sempre um carro-chefe já acima até dos níveis pré-crise, o ciclo óptico já chegando perto desses níveis pré-crise também. Então, a gente vê recuperações recentes de volume e que indica que a economia está se reativando, que é importante para todos nós, é importante para o nosso negócio, com certeza. No segundo TRI também, você tem uma presença dos efeitos aí da commodity, quer dizer, os impactos que começaram no primeiro TRI, se aprofundaram com relação aos nossos posicionamentos de estoque até meados do segundo TRI, e isso afeta, tem uma dinâmica aí distinta dos resultados, que a gente já tentou passar aí no release, que também contando que esse movimento, em função também começou em função da própria crise, ele seja momentâneo, quer dizer, ele é pontual, e que
níveis atuais, fique mais na normalidade, e ele se encerra, então, esse capítulo dentro do segundo TRI com relação às perdas de estoque, né? Continuamos aí com nossas estratégias de margem de reposição, controle de despesa, a gestão do nosso time, né, com um plano integrado de metas, né, os princípios de meritocracia. Continuamos atuando em todas as nossas 10 iniciativas de criação de valor, e com um objetivo muito claro, né, de que realmente criação de valor é uma proximidade grande dos nossos clientes, né? Realmente a gente está colocando muito foco no relacionamento em todos os segmentos, né, em todos mesmo, né? Revenda, TRRs, aviação, com os nossos clientes industriais, transportadores, é muito importante. Nós acho que essa crise traz uma lembrança, né, para nós, que tudo que a gente faz aqui nas empresas, na economia, é para o bem e dignidade do ser humano, né? Quando você traduz isso para o conceito dos negócios, né, claramente uma visão totalmente orientada para o cliente, né? A gente não atender as demandas em todos os sentidos, né, dos nossos clientes, a gente não terá cumprido a nossa tarefa, né? Então, que não é só, obviamente, né, o básico, né, um preço competitivo, um produto disponível, mas é um relacionamento, um entendimento completo das necessidades da sociedade em termos de energia, mobilidade, conveniência, que é o nosso mandato, né? Isso que a gente consegue fazer, entregar de forma pulverizada. Eu acho que a gente está muito consciente disso, né? E a gente acredita que o reflexo disso nas nossas participações de mercado, né? Nossos market share em todos os segmentos que atuamos, né? Ele reflete essa vontade de reforçar o nosso relacionamento com os nossos clientes em todos os segmentos, e quanto a gente consegue, e o nosso mandato de trazer valor, né? Valor para os nossos clientes, para os nossos stakeholders de forma geral. Obviamente, ao ter sucesso com isso tudo, a gente traz valor para os nossos investidores, no sentido de a gente trazer ideias novas, propostas novas, valor realmente, de fato, para o nosso mercado. Nessa linha, no trimestre também a gente celebrou e conseguiu executar, e estamos aí avançando na parceria lá com a B2W Loja Americana no produto AMI, né, para revenda, né, o quanto tem sido bastante sucesso, a gente trazer essa ideia de valor, que o nosso revendedor talvez sozinho não conseguisse fazer uma negociação ou trazer um valor como a gente consegue trazer com a AMI, e a gente propôs isso, a forma de executar, porque não é só trazer o produto, mas também como é que a jornada do cliente funciona, como é que a jornada do revendedor ao utilizar o AMI também deve funcionar. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. É esse tipo de exemplo que a gente gosta, que quer e tenta trazer, e vai tentar trazer cada vez mais para o mercado com relação a propostas de valor. Vale o mesmo também para os segmentos industriais. A gente está trazendo novidades aí de aplicativos na aviação, estamos trazendo aí novidades para os nossos clientes industriais também. A gente tem bastante ideias e intenções aqui de trazer uma agenda de valor positiva para todos os nossos clientes, sem dúvida alguma, tá? A gente traz também recentemente, a gente voltamos aí no sentimento de, apesar da crise, apesar do momento que o Brasil vive, mas por acreditar numa retomada, a gente começa a nossa campanha publicitária novamente, numa campanha que estava praticamente pronta nas vésperas da crise, né? Obviamente, a gente acabou fazendo movimentos publicitários de suporte à sociedade. Agora que a gente tem um caminho de retomada, a gente enxerga, acredita mais nele, a gente também começa uma campanha nova, né, de mostrar o posicionamento da BR, suas fortalezas, o que ela oferece aí para o mercado, a sua linha de trazer energia com as cores do Brasil, o posicionamento de Brasil, né? O pessoal estava até brincando aqui, né? Call BR, né? Então, o posto BR. Então, a gente vai trazer bastante novidade com a campanha, estamos bem felizes. A imagem nova dos nossos postos, né, com a marca Petrobras, com a simbologia BR. Então, isso também simbolizando de novo os conceitos de energia verde e amarelo. Então, todas as propostas de valor que a gente traz para os nossos clientes, entendendo que isso ajuda a todos, né? Ajuda a sociedade, ajuda os clientes dos nossos revendedores, ajuda a gente a entregar valor também. Então, estamos bastante felizes aí de a gente conseguir trazer coisas cada vez melhores para o mercado, de posicionamento de crescimento da companhia para todos, né? Tivemos a AGO alguns dias atrás,
foi com bastante tranquilidade, funcionou super bem no ambiente aí online também, foi bastante efetiva. Aprovamos finalmente, conseguimos aprovar, fizemos a GO finalmente, né, conseguimos aprovar a remuneração de longo prazo para todas as lideranças, não somente para o management. Então, isso era importante, nossa agenda de valor desde a privatização. Estamos aí com o anúncio dos dividendos até o final do ano. A gente vai estar trabalhando isso para informar datas mais específicas, mas do final do ano não passará os dividendos já declarados em JCP. E amanhã, final do dia, a gente também solta um relatório de sustentabilidade, né, que é uma plataforma importante. A gente está um pouquinho atrasado, já devíamos ter soltado, mas amanhã, quinta-feira, final do dia, a gente solta o nosso relatório de sustentabilidade em relação ao ano de 2019. E essa é uma pauta que cada vez mais está presente com tudo que a gente está vivendo, né? Então, a gente vai trazer esse conceito também mais forte e trabalhando nesse sentido também com o próprio conselho sobre isso, né? Então, são as palavras aí que eu tinha que falar, tinha mais que colocar para todos, de novo, e abrindo aí o espaço para a gente fazer perguntas e comentários. Obrigado a todos novamente pela participação. Agora terá início a sessão de perguntas e respostas. Solicitamos que cada participante faça no máximo 2 perguntas, de forma pausada e clara, e que sejam feitas seguidamente para que os executivos as respondam na sequência. Solicitamos também que as perguntas não sejam feitas através da função Viva Voz. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para remover sua pergunta da lista, por favor, digite *2. As perguntas que eventualmente não forem respondidas nesta teleconferência poderão ser enviadas ao e-mail ri@br.com.br para posterior resposta pela companhia. Nossa primeira pergunta vem de André Achen, de Itaú. Rafa, André, obrigado pelas perguntas. Eu tenho 2 perguntinhas aqui do meu lado. A primeira é em relação ao ambiente competitivo. A gente olha, quando a gente vê o market share de todos os players, os independentes, os pequenos regionais, continuam ganhando bastante share. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que vocês estão vendo a oportunidade de expansão de rede pós-crise. A gente imaginaria que, por não ter uma grande distribuidora por trás, esses postos ficariam mais fracos, os postos teriam maior dificuldade de atravessar a crise, que não foi o caso. Então, como que vocês estão vendo a questão de madeiramento de novos postos? Como vocês estão vendo as oportunidades nesse segmento? Vocês estão vendo uma dificuldade ou maior competitividade do bandeira branca ou do independente relativo aos postos madeirados? Então, queria entender um pouquinho como vocês estão vendo esse mercado competitivo e se acha que a crise vai ter algum perlaço quando a gente olha para o segundo semestre esse ano. A segunda dúvida que eu gostaria de entender um pouquinho com vocês é em questão do segmento de aviação. Vocês chegaram a fazer vocês fizeram um provisionamento em cima dos recebíveis de um de seus clientes. Eu queria entender até que nível isso é um conservadorismo por sua parte, como que vocês imaginam que esse recebível, se poderia eventualmente ter uma reversão dessa previsão mais para frente. E segundo ponto, como está indo a dinâmica agora com as empresas aéreas, dado que o setor continua enfrentando grandes dificuldades e a gente imagina que isso pode perdurar algum tempo a mais. Obrigado. Oi, André. Rafa falando, obrigado pela pergunta e participação. Eu fazer uns breves comentários aqui, né? Com relação aos postos que têm outras marcas que não são das maiores, ou que a gente costuma chamar de bandeira branca, eu acho que o que a gente vê no segundo semestre são alguns movimentos, né? Com relação e função desses movimentos que a gente tomou ações também de suporte à nossa revenda, né? É claro que um posto que tem uma estrutura de custo um pouco mais baixa, alguns compromissos diferenciados, um posto que tem uma estrutura maior, uma rede maior, que tem seus compromissos com a própria marca, né? com uma loja de conveniência, eventualmente pode estar em posições, e isso é muito caso a caso, tá? Mas de forma geral, a gente tentou equilibrar, né, vamos dizer assim, a situação para a nossa revenda, dando suportes específicos, caso a caso, de créditos, fora as ações que a gente tomou com relação à adquirência, isenção de royalties, diferimento de aluguéis, né? Então, de forma geral, isso é muito específico para a questão da crise, né?
Estruturalmente, né, a gente tem sim, e está dentro, né, se você olhar nesse sentido, toda a proposta de valor que a gente traduz aqui didaticamente nas 10 iniciativas, ela tem o objetivo, a função, a visão, né, de entregar valor para o nosso cliente, né? Então, que é o nosso, né, diretamente a revenda, no caso do varejo, mas lembrando que é uma situação de B2B2C, né? A gente vende, né? A gente tem o nosso cliente direto, que é um revendedor, no sistema de franquia, e tem o cliente, né, que é a sociedade, consumidor, desse nosso revendedor. Então, a gente tem que criar uma proposta de valor consciente que é um B2B2C. E isso que a gente tem que trazer de forma estruturada, cada vez com exemplos bons, né, como a gente está trazendo agora nesse momento com a AME, essa parceria que a gente conseguiu fechar com a AME, com um nível de acompanhamento das duas empresas, né, tanto da BR quanto da loja americana, muito intenso, né, frequência de todo o envolvimento pessoal, do CEO da loja, semanal de acompanhamento, de execução mesmo, de boa execução, de transformação da jornada do cliente, tanto consumidor quanto da revenda, né, do revendedor. Então, é essa proposta de valor que a gente tem que trazer acima, né, para que qualquer empreendedor no Brasil que tenha, né, que ainda está composto sem a nossa bandeira, né, ele se sinta entusiasmado de aderir à nossa rede. É isso que a gente, acho que eu coloco aqui que a gente está tentando trazer e bolar soluções nesse sentido, tá? Então, eu acho que, e isso é claro, não é só a questão de produtos novos, mas questão também de você fazer funcionar todas as nossas 10 iniciativas, né? Precificação, a gente comprar produtos, as nossas energias de forma adequada, com competitividade, a gente conseguir posicionar isso, atender o serviço de logística, de entrega, né? De você fazer cada vez mais uma entrega mais eficiente, você ter lá as próprias campanhas publicitárias funcionando, a imagem nova, trazer uma loja de conveniência bacana, trazer soluções de conveniência bacana, de fidelidade, de meio de pagamento. Então, tudo isso que a gente acredita que entrega valor, né, e é o nosso mandato. É com isso que a gente acredita que quer trazer e eu acho que tem um reconhecimento grande aí. De novo, eu vou centrar muito num elemento pontual, que é a questão da AME, mas eu tentando usar ele como exemplo de que pode ser uma solução bacana, que a gente crie valor, que a gente atraia, né, empreendedores que, por suas razões legítimas, querem não continuar ou decidiram não ter uma bandeira específica, mas que decidam olhar a BR com um valor que a gente consiga trazer de muita proximidade. Então, esse é o nosso mandato, é isso que a gente está enxergando bastante. Eu acho que agora, então, no momento pontual da crise, com os volumes recuperando, né, com o ciclo auto voltando também, então aquela situação muito de estresse para a revenda, mesmo nossa, né, a gente acaba começar a ver alguns sinais de melhora que quero crer que vai melhorar muito a competitividade de novo, voltar para a rede bandeirada, ainda mais com elementos novos. Mas é um dia a dia, uma execução que a gente precisa trazer valor para ser atrativo aí para quem já está na nossa revenda e os potenciais novos revendedores que a gente quer sair com o mercado. Todo o sistema tem que funcionar, não é só também os elementos de produtos novos, mas também a nossa capacidade de entregar logística e produtos de forma competitiva e ter posicionamento correto de price. A gente dá também informações de price coordenadas, é claro, e dentro do todo ambiente regulatório, mas que ajude, né, também os revendedores a se posicionar com seus próprios preços, né? Então, é isso que a gente está querendo trazer, eu acho que isso tem valor, né? Então, é por isso que a gente está trabalhando nisso. Eu acho que agora com a melhora dos volumes, e eu acho que eu traduzo isso de forma muito quando a gente analisa os dados de share, né? Se você os últimos números de market share, os últimos publicados, você vê como estamos resilientes, né? Como eu tentei falar na falação inicial, né, sobre como a gente está com equilíbrio bacana aí entre margem e share, que é claro que sempre tem que buscar o máximo de tudo, né? Mas eu acho que o posicionamento com relação à nossa revenda se traduz muito no nosso posicionamento de share, que a gente tem feito aí avanços importantes, né? Com relação à aviação, eu acho que, estou até falando aqui com alguns gerentes que estão aqui na mesa, a gente já vive aviação, eu vivi em especial aviação nos anos 90. O momento agora da aviação ele é diferente, ele é estrutural. Primeiro,
as empresas hoje de aviação no Brasil, né, as líderes, são empresas muito bem administradas, conhecem o setor de aviação, sabem, enfim, diferente do que talvez a gente tenha experimentado, o Brasil tenha experimentado no passado, né? Acho que tem primeiro uma profissionalização da gestão das empresas, da proposta de valor das empresas aéreas hoje no Brasil, as brasileiras, muito diferenciada, né? A gente acredita nisso, a gente é muito próximo de todas elas, a gente tem um relacionamento pessoal com elas também, então a gente acredita muito primeiro nesse posicionamento das empresas aéreas. Depois acreditar que o Brasil é um país que o transporte aéreo, longe de ser coberto, um país de dimensão continental, você tem uma não cobertura aérea muito grande ainda, né? Então, assim, isso é importante. Agora, a crise traz para a aviação no mundo perguntas sobre como é que vai ser a demanda desse setor e a recuperação dele, né? O André aqui, a gente fez algumas análises aí com dados da IATA, para o nosso posicionamento de crédito, até para o reconhecimento, né, das PDDs que a gente precisou fazer, mas tem recuperação, né? Agora, ela é mais lenta, não é na velocidade que a gente está vendo no diesel, por exemplo, ou muito menos no ciclo Otto, ela é mais lenta, e a gente vai estar atento aqui para olhar a melhor forma de criação, tanto de ficar próximo aos nossos clientes, né, de dar soluções de relacionamento. É claro que dentro do que a gente pode, né, a gente não pode, a gente está sempre criando valor, né, a gente não tem capacidade infinita de suporte, isso não existe, né, a gente precisa criar valor. Agora, o que a gente precisa, o que a gente pôde fazer, a gente fez, e agora é uma administração realmente, junto com o próprio setor aéreo, de acompanhar como é que o volume volta, né, e quem forma a volta e quando volta, né? Então, acho que é o que a gente tem conseguido fazer agora. E é claro que quanto mais longo esse retorno, mais lá na frente a gente vai pensar sobre coisas mais estruturadas. Nesse momento, realmente é um monitoramento muito claro do que está acontecendo, sem tomar posições bruscas de um lado ou de outro, com relação a esperar como é que o mercado se comporta, eu diria de forma global, né? É uma pergunta que valeria para a humanidade, né? Como é que a gente vai se comportar e a gente vai encontrar as ações mais estruturadas. No curto prazo, é uma administração muito próxima do entendimento das empresas aéreas, acreditar que a profissionalização hoje das empresas brasileiras é muito boa, a gente tem esse relacionamento, e que a gente vai estar monitorando aí nos próximos meses o desenrolar aqui da demanda. Né? Ok? Perfeito, Rafa. Super obrigado. Obrigado. Próxima pergunta vem de Regis Cardoso, de Credit Suisse. Oi, pessoal. Rafa, Natal, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Duas perguntas do meu lado. Uma primeira relacionada ao dividendo, o Rafa comentou na fala inicial. Vocês, enfim, têm esses dividendos a declarar, tem uma posição de liquidez muito alta no balanço e já avançaram muito no plano de transformação da companhia, enfim, com ganhos claros no corte de custos e tudo. Parece que, no entanto, de lá para cá, assim, as ações não andaram muito, né, nesse pace de recuperação, de forma que a provocação é a seguinte: se vocês acham que faria sentido, nesse momento, em oposição a dividendos, pensar em um programa de buyback. E aí, enfim, quais são os prós e contras de fazer uma coisa ou fazer outra. O segundo tópico, a segunda pergunta, é mais específica sobre o resultado do segundo TRI. É evidente que foi um trimestre cheio de efeitos pontuais, me parece muito afetado por perda de estoques e também por perda de estoques e por deseconomia de escala. Eu queria entender, assim, da cabeça de vocês, qual que é a interpretação correta desse resultado e ou seja, ele foi um one-off, se eu deveria ter em mente que, olha, tem uma parte aqui do resultado que vai gerar um grande estoque no próximo TRI, por outro lado, tem um hedge que vai devolver esse ganho de estoque, então para o próximo TRI deveria ser mais forte ou mais fraco, tem que olhar combinado, tanto para do lado de estoques quanto hedges e também do fluxo de caixa, que foi muito forte, e aí eu queria entender se vocês veem esse caixa como
perene ou se muito dessa desalavancagem volta com capital de giro. Acho que são esses 2 pontos. Obrigado. Regis, obrigado aí pelas perguntas. Eu ia começar a falar até do fluxo de caixa aqui, ligar com dividendos, mas, de novo, né, a política, não é nem política, né, eu acho que o pensamento sobre dividendos dentro da BR é aquele de uma empresa que é naturalmente geradora de caixa, tá? Em vários cenários, né? Pelo aquela posicionamento estrutural da BR, que ela já tem, né, na sua forma de investimentos passados, hoje custo afundado, investimentos que tem para toda na nossa logística, toda a nossa estrutura da empresa, o que dá um potencial de valor importante, de como a gente pode criar mais valor ainda, né, dentro da BR. As necessidades de grandes investimentos, né, elas não estão aqui presentes, né, dentro. Então, ela normalmente é geradora de caixa, e a nossa agenda de crescimento, que trabalha muito mais na ponta do consumidor, né, com as nossas alavancas de conveniência, meus pagamentos, fidelidade lubrificante, elas direcionalmente não são capital intensive. Então, você tem na BR uma empresa geradora de caixa, naturalmente, e é claro que a gente não é eficientemente, não tem eficiência financeira você trabalhar com uma empresa com baixa alavancagem, né, quer dizer, ou com alavancagem nenhuma. Então, por isso que a gente sempre coloca, né, como procedimento, como uma ideia de manter o nível de alavancagem da empresa como estratégia de financiamento de capital entre uma vez e meia, dívida líquida e EBITDA. E é isso que acaba produzindo, né, já que ela é geradora de caixa, quer manter uma alavancagem entre uma vez e meia, a BR tem sido naturalmente uma boa pagadora de dividendos, porque o caixa em excesso, que a gente não visualiza para o investimento e a perenidade da empresa, a gente tende a distribuir para o acionista, né? Obviamente a forma fiscal melhor, tributária melhor de fazer isso é exaurir a capacidade de JCP e depois dividendos, né? Então, continua exatamente o mesmo posicionamento, nenhum pensamento diferente sobre isso. Decisões e o que a gente colocou agora, o desse ano que tem de complicador, é que, na verdade, para te falar muito sinceramente, hoje a gente fecha o TRI, né, com uma dívida líquida perto de 1, abaixo disso é o sintoma para a gente que estamos com uma baixa alavancagem, que nos estimularia até acelerar, eventualmente, né, o pagamento de dividendos, que a gente está com compromisso pela AGO até o final do ano. Mas o elemento está sempre nas nossas contas aqui, sensibilidades, né, nossas discussões até com o nosso conselho, é sobre os teores de risco, né, que pode ter de que a gente, né, estamos trabalhando com um cenário de retomada, um cenário de melhora da economia, mas que a gente pode ter um outro susto de alguma forma, ouvir um impacto do Brent, ou ouvir um impacto de demanda, que talvez possa botar em risco o nosso objetivo de alavancagem entre uma vez e meia. Dito tudo isso, se a gente ficar entre uma vez e meia, a gente vai estar informando na sequência ao mercado datas mais precisas de pagamento de dividendos, do JCP e dividendos, como a gente tem sempre feito desde o IPO, né, lá de 2017. Estruturas de buyback, né, a gente não está visualizando nenhuma agora não, tá? Eu acho que aí são outras estratégias, né, com sobras de caixa, né, aí tem uma decisão de alocação de capital, com relação a isso, que a gente não tomou nenhuma posição sobre isso, nenhuma discussão com o Conselho nesse sentido, nesse momento não. Tá? A estratégia de dividendos continua a ser bem by the book aqui financeiro. O buyback pode ser uma alternativa que outras empresas usam, né? Mas elas, pelo modelo acadêmico, né, a gente pode usar eles uma vez que você exaure a capacidade de dividendos da empresa e continua a gerar caixa, né? A menos que a gente enxergue também alguma alocação de capital diferenciada aqui com relação ao preço da ação, mas não temos nenhum radar, não está no radar, não está nenhuma estratégia ou pensamento sobre nenhum programa de buyback agora não, tá? Com relação à tua pergunta do segundo TRI, eu acho que a forma melhor de tentar responder, Regis, como eu vejo, eu discuto muito com o André, a gente entender, né, qual é o recurring EBITDA da companhia hoje, né? Então, só comentário que você fez que eu não sei se eu entendi direito, a gente reconhece, acredita que tem muito trabalho a ser feito, muita coisa a gente concretizar, as 10 iniciativas têm grau de maturidade diferente,
Mas também a gente reconhece que a gente avançou em algumas frentes importantes, principalmente quando a gente olha a frente de despesa, né? É claro que sempre tem muito espaço, a nossa agenda de criação de valor é insistente, a gente tem os nossos planos de crescimento, de geração de mais valor, é uma guerra que sem fim, né? Vamos botar nesse ponto, é importante isso. Eu sempre digo, né, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, a gente ainda está no meio, né, no início, né, um pouquinho tentando chegar perto do meio da maratona, né, mas é um ciclo longo ainda, muito trabalho a fazer, mas eu reconheço também que a gente já caminhou um pedaço dessa maratona, né? Então a gente entrar na crise, né, com todo exercício de despesa que a gente já tinha feito, né, foi importante, né? Entrar na crise com todo o nosso posicionamento com relação à estratégia de financiamento e alavancagem também e de liability management também foi importante. É o que dá solidez para a gente, a BR hoje está apresentando o segundo TRI no meio das maiores crises da humanidade, né, com resultado, claro, sempre poderá ser melhor, mas a gente acredita que é um resultado compatível aí, dentro de tudo o tom do ambiente que a gente esperou, ou viveu, né? Onde eu quero chegar é que o nosso, se você lembrar, né, desde o IPO, né, a gente tem lá um recurring EBITDA de R$60 por metro cúbico, talvez ano passado a gente pudesse falar de um recurring EBITDA de 70, né, com as iniciativas que já aconteceram desde o IPO e depois da privatização, mas hoje eu acho que, tentar responder da mesma forma que a tua pergunta, sem indagar, a gente acredita que já está no nível de recurring EBITDA, tirando efeito de estoque, volume menor, mercado menor, em torno lá dos R$85 por metro cúbico, né? Então, isso para a gente são avanços importantes que vêm da, né, de gestão de despesa e já dos avanços que a gente fez também na parte de lucro bruto com relação a price e sourcing, né? Toda a nossa atividade de importação, toda a nossa precificação, toda a nossa tentativa de comprar as energias da melhor forma possível. Então, eu acho que, tentando limpar tudo, né, eu acho que a gente está aqui numa evolução positiva e com um mandato claro aí de criar cada vez mais valor e cada vez mais EBITDA, reais por metro cúbico de EBITDA, né? Super claro, Rafa, obrigado pelas respostas completas. Parabéns pelo resultado, enfim, foi no contexto muito difícil, acho que foi um resultado muito bom. Obrigado, Regis. A próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, do UBS. Obrigado. Tenho 3 perguntas aqui. Rafa, a primeira é sobre remuneração variável. Vocês disseram que foi aprovado no Conselho. Queria entender se você pode... Luiz Rafa, tudo bem? Desculpa te interromper, é que tá um pouquinho ruim a ligação. Se você puder falar um pouquinho mais alto, se aproximar, se puder ajudar a gente aqui, a gente acompanha melhor. O senhor Luiz Carvalho irá se reconectar. Próxima pergunta vem do Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Obrigado, pessoal. Parabéns, Rafa e Natal, aí pela contínua entrega aí do plano de vocês. Eu tinha 2 perguntas aqui. Primeiro, o que na cabeça da BR explica esse resultado de margem tão melhor aí que a concorrência, especificamente nesse trimestre, né? Eu sei que o Rafa falou de todas as iniciativas e tal, mas tem algo aí de estratégia de importação, hedge mais acertado, estratégia de pricing aí, talvez um mismatch entre estratégia de pricing de um trimestre para o outro. E segunda pergunta, a gente tem lido que a concessão de vocês de gás do Espírito Santo ela está bastante ativa, né? E no nosso ponto de vista aqui, está certo que a BR agora está corretamente focada aí na lição de casa, né? De código de custo, que sem dúvida tem dado bons resultados, mas em algum momento eu acho que a companhia vai ter o desafio aí de se posicionar em um contexto mais de longo prazo, né? Ponderando o futuro de veículos elétricos, ESG. Não seria interessante a BR manter essa concessão no Espírito Santo, expandir ela e futuramente talvez até pensar em tocar outras concessões aí com o aprendizado? Obrigado. Oi, Vicente. Rafa falando, obrigado aí pela participação.
Vicente, vou tentar responder a sua primeira pergunta. Sinceramente, a gente não... Estamos olhando aí os resultados nossos, né? Primeiro, é claro, os da concorrência, a gente está com mais primeiras análises, né? O que eu gostaria de centrar só a tua primeira pergunta é mais do que a gente acredita e fez, tá? É um pouco do que a gente falou aqui um pouquinho antes, que é uma consistência de uma entrega de valor para os nossos clientes, tá? Acho que é isso que é importante. Então, a gente tentou, com o nosso posicionamento de margem, de sell-in, né, para os nossos clientes todos, não só revenda, mas também os TRS, para os nossos clientes industriais, a gente tentou manter nossa consistência com os nossos objetivos de criação de valor, com as nossas margens, com o que a gente oferece. Então, a gente está mantendo uma consistência nisso, né? É claro que tem as movimentações do preço da commodity afetam essas precificações no tempo, né? Quando você tem oportunidades e desafios aqui, mas a gente está mantendo sempre uma consistência. Eu acho que do nosso lado aqui, que eu posso te falar, é que não tem nenhum elemento aqui, até como eu respondi na pergunta anterior do Regis, assim, tirando esses efeitos que são extra, né? Quer dizer, com relação ao volume de um mercado que está menor. A BR continua a manter sua participação mesmo nesse mercado menor. O efeito de commodity caindo, né? A BR continua a manter as suas estratégias de precificação com margens de reposição competitivas e saudáveis. Com a crise acontecendo, os nossos clientes, principalmente na revenda, empreendedores, né, com as dificuldades em cada cidade, a gente tentando suportar e estar próximo. Então, a gente está mantendo toda uma agenda de valor consistente aqui para o que a gente acredita, né? Mesmo no setor de aviação, a gente também, né, sabendo as nossas limitações, a gente não deixou de criar, não teve aqui subsídio de nada, teve um posicionamento muito próximo dos clientes, né, com relação ao entendimento, e os clientes também entenderam as nossas limitações, que a gente podia ou não podia ajudar, né? Então, eu acho que a gente está tentando manter uma consistência de operação, de muita disciplina de execução, dessa proposta ser consistente com tudo que a gente tem se propôs a fazer lá na privatização, né? E com os elementos novos, né, que a gente está tentando trazer, uma imagem nova, né, mais moderna de um posto, de novo, né, um produto novo como o da AME, a gente vai trazer outros, né? Eu acho que tem um pouco aí de... Minha resposta, pelo menos pelo nosso lado, a minha leitura, tem uma consistência que a gente está fazendo, tá? Então, com o nosso controle de despesa, a gente passou a crise, a gente fez contingenciamentos, a gente já tinha feito um plano de transformação organizacional, uma nova... Então, assim, eu acho que tem uma consistência aqui de um plano que aconteceu, que está acontecendo e com muita coisa ainda para ser feita, trabalhada. A gente precisa gerar mais valor, a gente sabe que tem essa capacidade, a BR nos entusiasma, né, com essa oportunidade de geração de valor que ela tem, tá? E sempre no sentido muito amplo, que a gente compra as energias, né, a gente entrega as energias para a sociedade, as energias que a sociedade escolher, com conveniência, para a sua mobilidade. É isso que a gente está se propondo a fazer cada vez melhor e mais, né? Na tua pergunta, a segunda pergunta, a gente está numa abertura muito grande com relação a isso, né? Então, é claro que combustíveis, né, e biocombustíveis vão ficar na matriz energética brasileira por muito tempo. Os biocombustíveis é uma decisão que a sociedade brasileira já tomou, tem muito a ver com a sua vocação agrícola, a gente acredita e suporta, né? A gente é impelido a isso na medida em que os clientes pedem a utilização de biocombustíveis, né? Tanto na mistura da gasolina, quanto na própria compra do hidratado, até nas misturas com biodiesel. Então, a gente participa, acredita, isso que a sociedade... Então, a gente entrega essa energia. Mas tem outras que a sociedade também está começando a usar diferente. Como você falou, tem a questão, de algum momento, né, da eletrificação. Você tem até demandas com relação a nossos próprios clientes revendedores industriais de tamanhos distintos, que precisam, por exemplo, ter acesso a mercado livre de eletricidade que não tem, né? Ou não consegue, a gente pode trazer, a gente está no nosso, não tem nenhum guide sobre isso, né? A gente está trabalhando no futuro breve, trazer aqui ideias sobre uma comercializadora de energia, com relação ao gás, é uma decisão que muitos clientes industriais nossos estão saindo dos combustíveis, né? Óleo combustível, por exemplo, e indo para o mercado de gás, né? Uma energia mais eficiente, mais barata,
né, mais dentro das regras da consciência de environment hoje em dia sobre menos poluente, e a gente também está muito ligado sobre isso, né? Então, é sempre na ótica do que o cliente, né, decide, a gente quer estar lá presente para entregar dentro do nosso escopo e mandato também soluções com relação a gás, né? A gente tem uma parceria nesse momento de estudo e de avaliação de como desenvolver o GNL no Brasil com a Gola, né? Isso é público. A gente está avançando aí em discussões eventuais internas nossas, com o nosso próprio conselho, sobre como é que a gente posiciona isso no mercado. Daqui a pouquinho pode ter algumas notícias sobre isso. A gente acredita, a gente teve autorização da ANP de ser uma comercializadora de gás. Então, a gente também, a partir do momento que a legislação de gás se solidifica, a gente vai achar um espaço para a BR também encontrar seu mandato também como comercializadora de gás. E temos lá a nossa parceria com o Estado do Espírito Santo, né, com o governador Casagrande, um grande parceiro. A gente criou agora esse gás, somos lá sócios com participação econômica um pouquinho maior, mas o controle é do Estado. E estamos avaliando também posicionamentos. De novo, nossa vocação não está na produção das energias, né? A gente não é refinador, não é produtor de etanol, dificilmente a gente será um dia produtor de gás, alguma coisa parecida, mas acho que a partir dali, né, a partir do momento que a gente compra as energias e consegue entregar para a sociedade, o nosso mandato tem mais a ver com a palavra comercializadora do que com a palavra, talvez, produtora, com certeza não, e talvez um pouco híbrido aqui com a distribuidora. Então, pode ter decisões que a gente venha, modelos, né, nesse momento, com a S-Gás, a gente continuamos sócios lá, estamos operando a empresa, estamos ajudando o Estado, trabalhando em conjunto com o Estado do Espírito Santo para o desenvolvimento do gás lá, que é um Estado muito aberto para isso, né, bastante bacana a posição do governador. E a gente vai encontrar outros elementos aí também. O próprio Estado tem intenção, já anunciada também é pública, né, dele mesmo vender o controle da empresa, né, e a gente vai tomar as decisões em função disso junto com o Estado, né, enfim, continuar com uma participação, zerar a nossa participação, depende de como for feito o processo, mas essas são próximas etapas que a gente vai estar trabalhando aqui junto com o Estado, sempre dentro de uma agenda de criação de valor para a BR, e nesse posicionamento que a gente quer entregar as energias que a sociedade escolher, né? Então, e no mercado de gás é uma decisão que a sociedade está trabalhando, sim, e que talvez para a gente vai ter de impacto nacional, vai ser muito mais a gente trabalhar com uma comercializadora de gás e tendo aí a posicionamento eventual, né, com o desenvolvimento eventual de GNL com a Gola, e a nossa decisão sobre esse gás, a gente vem junto aí no trabalho conjunto com o Estado. Espero ter te respondido aí, Vicente. Então, respondeu sim, Rafa. Se permitir só um follow-up rápido, com relação à comercializadora de gás, vocês já estão fazendo aí, indo atrás de sourcing aí de gás natural. Eu entendo que tem a Golar e tal, mas tem outros potenciais fontes de gás, porque assim, vocês têm uma posição interessante na S-Gás, que é uma ponta short aí, né? Vocês casarem essas coisas pode criar uma situação interessante para vocês. Então, vocês já estão vendo aí potenciais sources de gás dentro da comercializadora de vocês, aí o futuro comercializadora? Então, Vicente, a comercializadora de gás, qualquer planejamento sobre ela, né, a gente precisa muito acompanhar o ambiente regulatório, né, o ambiente de legislação, a solidificação desse ambiente, né, para a gente avançar. Eu acho que em termos de maturidade, mas sim, de forma geral, sim, vamos olhar todos os aspectos, mas o que está mais maduro aqui é a gente realmente desenvolver os projetos mais próximos de maturidade, realmente na questão do GNL e a parceria com a Gola, que a gente em breve pode estar aí, eventualmente, né, se a gente passar pelas aprovações e revisões devidas, a gente pode ter aí alguns movimentos interessantes, né? Porque o GNL é o que está mais maduro aqui de discussão, com mais solidez aí dessa parceria. Ele tem aqui um mandato mais claro para a gente do varejo, ele tem um mandato mais claro porque, na verdade, o GNL, né, é um modal, né, na verdade, é o próprio gás, mas é um modal aqui liquefeito. Então, aí tem coisas bacanas aí que estão mais... se eu tivesse falar alguma coisa, vai vir, se vier, vai vir mais novidades mais recentes
em relação à Genélia, a parceria com a Golo, e na sequência a gente vai falar alguma coisa sobre o comercializador de gás, sim. Mas, sim, e depois a S-Gás é uma outra decisão também que a gente está tomando junto com o governo do Estado e a nossa estratégia toda com relação a gás. Valeu, Rafa, obrigado. A próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, do Banco UBS. Oi, Rafa, Natal, obrigado aí, desculpa pelo problema técnico. Tenho 3 perguntas também, voltando na primeira. Em relação à remuneração variável, vocês aprovaram a questão da remuneração variável do management nessa última GO. Queria entender se tem algum detalhe que vocês podem dividir com a gente, com os investidores, que a gente deve olhar nesse sentido. Segundo, em relação ao refino, vocês já disseram que está fora, obviamente, de uma potencial compra aqui uma das refinarias, mas que vocês estariam negociando com possíveis compradores, e agora que a RLAM já entrou numa fase mais avançada de negociação, queria saber se vocês já estão em contato com alguns dos potenciais compradores, negociando eventualmente contratos de longo prazo. E a terceira, se possível, uma pergunta que eu fiz também no controle do primeiro trimestre, olhando de forma mais recorrente, primeiro trimestre eles entregaram uma coisa próxima de 85, agora próximo dos 90. Dado todo o andamento que vocês deram ali naqueles itens que vocês dão, o que vocês acham ainda que ainda dá para capturar aí nos próximos trimestres? Obrigado. Oi, Luiz, obrigado, tá? Obrigado por participar. Naquela hora, você me desculpa que eu não estava escutando direito, mas eu vou deixar aí a última pergunta para o André, para ele falar um pouco também, que eu não posso dar guidance, aí ele me controla aqui, ele comenta com você sobre o EBITDA por metro cúbico. Com relação à remuneração variável, né, é aquilo que a gente aprovou na GO, é um pedido, né, e Luiz, você acompanha a gente aí desde o IPO, né, como foi importante, você sabe disso, e todos os investidores reconhecendo e sempre perguntando para o management como é que era o compromisso do management com relação ao longo prazo da empresa, né? Então, antes, no IPO lá, a gente sendo estatal, é bem mais complicado, né, de ter esse tipo de remuneração aprovada. Foi um mandato aí na privatização, né, pedido para o conselho foi super sensível, já assim que assumiu em setembro, começou a trabalhar arduamente aí com a Korn Ferry para trazer uma proposta de remuneração variável de curto prazo e de longo prazo, né? A gente traduziu isso agora num plano de opções, né, que foi aprovado recentemente, né? Então, eu acho que não tem nenhum outro elemento aqui com relação ao longo prazo. É um plano de opções também que, dentro do plano de transformação organizacional, ele não é só do management, ele é da gestão, né? Ou seja, vai até um nível de liderança N3, né, da empresa. Então, a gente consegue sim aí ter aí um comprometimento, né, das pessoas aqui, né, do time nosso com relação ao longo prazo também, né, estímulo também, mais importante, né, os variáveis de curto prazo, né, dentro das metas que se colocaram aqui para o ano, e a gente super alinhado aqui com o Conselho sobre essas metas, e como a gente está entregando os valores desse ano. Então, é claro que esse ano é um ano mais difícil de atingir o curto prazo, mas o ano não acabou, né? Estamos no meio do jogo, o jogo ainda está acontecendo, né? Então estamos buscando aqui toda a agenda de valor para a BR sempre, né? Com relação a refino, você tem razão, a gente, como sempre a gente colocou, né? A gente tem 2 formas de trabalhar esse assunto na BR, a gente não vai botar um equity em refino, né? na refinaria, porque a gente não tem esse DNA, a gente não conhece, né? Não é o nosso mandato, né, de ser produtor de energias. Agora, como a gente sempre diz, né, a partir do portão de uma refinaria, o portão de uma usina, o portão de qualquer elemento que produz energias, o que a gente acredita e acha que faz bem é o serviço de logística e conveniência, né, se for assim, que é tirar essa energia, né? Eu estou sempre usando esse elemento, Luiz, eu tenho usado, se a gente parar hoje um carro em frente a uma refinaria, dificilmente vai conseguir abastecer seu carro. Então, até o serviço, né, que a gente faz, né, de tirar o produto da refinaria e chegar ele dentro de um posto, né, dentro de um carro,
através da nossa tancagem intermediária, da nossa logística, né, da nossa revenda, já é um serviço por si de conveniência, né? Então, até como conceito de conveniência, faz parte do modelo de negócio do que a gente faz, né? Então, então, tem um elemento aqui que é importante, né, que é primeiro uma visão operacional, né, de como a venda das refinarias, que a gente acha muito positiva, vai abrir oportunidades, a gente acredita verdadeiramente que vai abrir oportunidade de negociação com os refinadores, incluindo a própria Petrobras, que vai continuar sendo um refinador, né? Mas tem um elemento de posicionamento logístico que, marginalmente, dependendo da refinaria, a gente precisa fazer um investimento adicional de logística, aí sim tem um CAPEX que a gente está sempre disponível a fazer com relação a posicionamentos logísticos, que a gente já está, inclusive, investindo, dependendo da refinaria envolvida. Ou da região que a refinaria envolvida influencia, né? Outra ótica é essa mesmo que você comentou, a ótica negocial, que a gente tem assessor financeiro nos ajudando, com relação a identificar quem são os potenciais compradores da refinaria e a gente sendo, por definição, de qualquer refinaria, dado o nosso volume e presença, a gente é o maior cliente de qualquer refinaria hoje e a gente tem sempre o maior short, e a refinaria é sempre um long, né? A gente acredita que tem oportunidade de a gente, pelo menos antecipadamente, né, discutir alguns elementos sobre contratos mais de longo prazo, arranjos que podem ser feitos em relação a esses contratos e, de novo, alguma participação conjunta em ativos logísticos, se for assim interessar para todas as partes. Isso continua, está muito ativo. No caso da refinaria já envolvida, já temos aí discussões sim, avançadas acontecendo, e também vale de forma geral, eu diria, para todo o processo da Petrobras, as nossas negociações também, dentro das nossas limitações, dentro dos aspectos regulatórios, aspectos de legislação, a gente está fazendo o máximo aqui de criação de valor para a BR nesse sentido também, tá bom? Passar aqui para o André, para a sua pergunta aqui de recorrência, né, no final. Boa, Luiz. Fala, Luiz, tudo bem? Então, comentando um pouco, quer dizer, a gente, obviamente, tem muitos efeitos on-offs no trimestre, mas, como você bem notou, limpando por efeitos estoque, hedge, enfim, e outros não recorrentes, você poderia escolher um número ali entre 80 e 85, que a gente teria feito com toda a dinâmica ainda da crise, da deseconomia de escala que se deu no TRI, enfim, de todas as questões que afetaram. E aí, obviamente, que um fator importante de reconhecer, olhando para frente, que é o que eu acho que você está buscando observar, né, compreender, a gente já vê, como o Rafa já antecipou, não só junho, a gente já tinha divulgado junho, o trend, né, a saída do TRI foi bem melhor em termos de volume do que, obviamente, a média do trimestre, dado que a crise afetou muito mais fortemente abril. Então, maio foi melhor que abril, junho foi melhor que maio. E a gente já tem visto viu um julho bastante forte em termos de volume. Quer dizer, julho já recupera bastante em todos os produtos em relação a junho, né? Então, isso é um fator, estou enfatizando ele, porque acho que ele é super relevante para explicar que tem um upside que certamente ele não está capturado nessa margem de 80 a 85 que a gente está observando nesse TRI, né, pós-ajustes, que ela decorre exatamente da deseconomia de escala que se deu, e à medida que a gente continue vendo a retomada da mobilidade e gerando essas recuperações de volume nos patamares que a gente tem visto, dos volumes já chegarem, no caso do diesel já superou razoavelmente o volume pré-crise ali, óbvio tem ajustes sazonais a fazer, mas assim, olhando simplesmente contra o período imediatamente anterior ao início da crise, a gente já vê uma recuperação bastante forte em todos os produtos, tá? Tirando, obviamente, a aviação, que não voltou ainda àqueles patamares, mas que já recupera em relação ao low que a gente observou na média desse trimestre. Então, isso tudo nos dá alguma expectativa, né, alguma convicção de que esse efeito de deseconomia de escala ele vai se desfazendo ao longo desses próximos meses. Isso, para você ter uma ideia, esse fator sozinho respondeu por mais do que os R$8 que subiram na despesa unitária. Então, assim, por efeito escala tão somente, a gente teria subido R$12, R$13 de custo unitário. Não subimos tudo isso porque a gente fez um contingenciamento de custo importante. Então, acho que isso foi um fator relevante aqui da nossa atuação durante a crise de
justamente tentar conter o nível de despesas e conter um pedaço desse efeito escala. Mas ele é um efeito que, obviamente, ele é muito grande, né? Imagina, na aviação, teve 80% de redução de volume, né? Não existe 80% de corte de custo, a menos que você desmonte a operação. Então, isso dito, quer dizer, esse efeito se desfaz. Então, você facilmente poderia adicionar isso, imaginando, né? Se você acredita nesse cenário de recuperação como a gente tem observado, isso seria um fator a se somar a esse patamar desse trimestre. Um outro fator que eu destacaria é o fator de saving de importação. Acho que a gente, dadas as circunstâncias de arbitragem que aconteceram no trimestre, a gente conseguiu navegar bem, porque a gente teve, de fato, alguns meses dentro do TRI de arbitragem negativa no preço local versus internacional. Isso quer dizer que, e a gente acho que conseguiu ler bem aqui, enfim, e conseguiu não ter cargas chegando nessas horas de arbitragem negativa, e conseguimos ainda fazer um saving positivo no trimestre, mas bastante aquém daquele que tínhamos feito no primeiro TRI. Então, esse efeito de saving também explicou algo como R$8 a menos na comparação sequencial. Então, assim, tentando imaginar um mundo normalizado e a gente sustentando esses níveis de margem de reposição, que também foram, acho que uma combinação favorável do TRI, né, de uma margem que até se expandiu um pouquinho em relação ao outro, que já tinha sido forte, mas com ganho de share em paralelo, né? Então, fizemos uma margem boa com share bom, com share em crescimento no B2B e no B2C. Então, a gente mantendo esse nível de margem de reposição e fazendo esses ajustes de despesa e de saving de importação por conta do retorno da economia de escala, a gente poderia imaginar de superar com alguma folga esse patamar dos R$90. Você sabe que a gente não dá guidance, então estou tentando te guiar aqui um pouco por fatores importantes que afetaram particularmente esse TRI, que não deveriam estar presentes para frente. Então, de novo, fazendo a ressalva que não é um guidance, mas é um patamar que a gente não acharia absurdo de imaginar no mundo hipotético em que não sobe nem tem ganho nem perda de estoque. Só lembrando que, contabilmente, julho é um mês que o terceiro TRI começa com ganhos de estoque carregados aqui dos movimentos de preço de maio e junho, sobretudo, e de julho, inclusive, né? Então, tem algum efeito contábil ainda para acontecer, para cima, né? Mas pensando no recorrente, obviamente, a gente tem que desconsiderar essa parte e aí pensar que esses patamares que eu te falei, eles deveriam ser razoáveis de imaginar num mundo mais normalizado, já com volumes em recuperação. Tá? A nossa próxima pergunta vem de Bruno Montanari, de Morgan Stanley. Boa tarde, obrigado por pegar a pergunta. Acho que os temas que eu tinha já foram discutidos. Deixa eu entrar um pouco no detalhe do hedge, né? Assumindo que a volatilidade diminua daqui em diante, vocês pretendem ficar com o mesmo tamanho do livro de hedge? Ou talvez diminuir? Não sei se eventualmente com mais oportunidade de importação faz sentido até aumentar a sua exposição à hedge. Queria entender um pouco como está a cabeça da empresa em relação a isso. Obrigado. Oi, Bruno, é Rafa falando, obrigado pela pergunta. Só deixando bem claro, né, quando a gente fala de hedge aqui, é o hedge na importação, né? A gente não tem nenhuma política de hedge com relação a estoques em geral, né? Podemos até ter, mas não é o que nós temos hoje. Então, e por que eu estou comentando isso? Porque, na verdade, o hedge de importação, ele obviamente só é feito quando a gente importa, né? Quando a gente faz a importação. E ele tem uma lógica, né? Porque a decisão de importar ou não dentro da BR é uma decisão de qualquer empresa, né? Mas para a gente, como a gente tem, né, acessos a todos os mercados, a gente pode comprar de fora ou comprar das refinarias locais. Então, e como a gente quer ser o mais eficiente possível na compra, a gente tem que olhar as alternativas e ver o que faz mais sentido em termos para os nossos clientes de um custo bacana aí entre comprar localmente e comprar de fora. A partir do momento que a gente faz essa avaliação e decide importar,
Tem um operacional, quer dizer, é um hedge automático que vem dentro da decisão de importação, né? Porque tem os times, né, de quando você contrata o barco, quando o barco é carregado e quando o barco é descarregado aqui no Brasil, ele tem times que, daquela decisão que a gente tomou vis-à-vis a arbitragem de comprar localmente das refinarias locais, a gente precisa fazer a estrutura de hedge para poder justificar ou nos proteger dessa decisão, né? Então, é isso que a gente faz, tá? Não tem nada além disso. E está totalmente ligada com o volume. E a decisão primeira, que é vamos importar ou não vamos importar. Como no final do primeiro TRI, e em especial no segundo, as posições que a gente tinha feito de importação eram muito grandes, eram grandes, e aí porque a gente entendeu que a nossa estratégia era vis-à-vis dos preços locais, né? É claro que durante o segundo TRI, mais para o final e agora, essas arbitragens estão menores, então você pode ter volumes diferenciados que a gente importou, por exemplo, no primeiro TRI, né? Agora, como o Brent variou muito, né, você tem, nessas estratégias, é que você acaba olhando mais o resultado dessa proteção natural de uma importação, é que eles têm os seus efeitos mais visíveis, porque o Brent teve a variação que a gente viu aí nos primeiros meses do ano, né? Então, tentando responder a tua pergunta, ele tem todo um sentido operacional, que, como o André falou aqui na pergunta anterior, sobre tirando um mundo hipotético que ele não existe, quando o Brent varia, não variasse, você praticamente não teria o efeito do hedge de importação de forma significativa nos nossos resultados. Fato é que, na verdade, o mundo real é que o Brent varia. Obviamente, a gente não imagina, embora aconteça, né, variações do tipo que a gente viu nos primeiros meses do ano, mas não é o que a gente tem visto nas últimas semanas ou meses, né? Então, nesse momento, a cabeça nossa é continuar com esse posicionamento de que qualquer importação que a gente faça, ela tem que trabalhar dentro de uma lógica sem ser especulativa, né, de que talvez, né, movimentos recentes, se não tivesse feito tanto hedge, né, vamos pensar assim, pudesse até ter preços melhores, mas a gente tem uma estratégia muito conservadora de proteção da decisão primeira. Quando a gente olha a arbitragem, ela existe em determinado polo, a gente quer travar aquela arbitragem sem especular que daria para ganhar um pouco mais, né? Então, a gente vai continuar nesse procedimento até que seja revisto, né? Mas, assim, realmente é um hedge ligado à importação e, por tabela, está ligado à nossa decisão de arbitragem de importação. Tá claro. Obrigado, Rafa. Obrigado. A próxima pergunta vem de Rodolfo Ângelo, de JP Morgan. Senhor Rodolfo, pode prosseguir. Senhor Rodolfo, por gentileza, pode prosseguir. Alô, acho que você está me ouvindo agora, não? Estamos sim, Rodolfo. É Rafa falando. Opa, tá com problemas técnicos aqui, desculpa, gente. Eu ia agradecer, acho que grande parte das perguntas já foi respondida, mas eu queria só tocar no ponto em relação a reposicionamento de imagem, de marca e tal. Como é que a gente deve pensar em CAPEX por posto? Como é que tem sido a estratégia aí para captura de novos postos? E se pudesse comentar também um pouquinho como é que está a competição na ponta por embandeiramento. Obrigado, gente. Oi, Rodolfo. É Rafa falando. Obrigado aí pela participação e pergunta. Excelente pergunta, tá, Rodolfo? Realmente, meu comentário é em função que eu acho que a gente vai viver aqui dois momentos, né? O primeiro semestre, e isso acho que vale em geral, né? A gente está no momento de retomada, a gente está acreditando agora que o jogo de agosto a dezembro, ele é muito mais próximo dos nossos objetivos de forma geral, de criação de valor, posicionamento de margem, nível de bandeiramento. A gente começa aqui, o time está todo motivado, né? A gente sabendo das cidades que já estão mais abertas a gente poder até estar presencialmente, né? Então,
eu acho que para a gente aqui na BR o jogo realmente é importante agora esse momento de retomada, que a gente, né, como sociedade brasileira, não tome nenhum assusto sobre uma segunda onda, alguma coisa, mas que caminhe realmente por uma situação mais próxima da nova realidade, do novo normal. Mas e o contraponto do primeiro semestre, né, porque quando você olha, principalmente nas questões de embandeiramento, as negociações, novos negócios, né, até as renovações, teve muita dificuldade, né, com relação a contato com o cliente, né? A gente sabe que o revendedor, como é muito natural, né, a gente faz as negociações presenciais, nosso time de vendas também, de proteger o nosso time, né, de cuidados aí, de não poder se locomover tanto, né? Esse é um mercado que exige naturalmente mais presença física, né? Então, eu acho que o primeiro semestre foi um semestre mais difícil, e teve todo o movimento também de crise, muito revendedor com muita dificuldade, né? Com muitos desafios, né? E aí você tem um semestre que eu acho que eu poderia aqui, de novo sendo a Gás, a gente está tocando a empresa, né? O time do Flávio lá, né? Comercial, com muito cuidado para que o segundo semestre seja um jogo totalmente diferente do que a gente viu no primeiro, com relação aos novos negócios e com relação aos nossos renovações e novos clientes e novos revendedores, né? Eu acho que tem um ponto favorável nessa crise, foi de novo, né, repetindo um pouquinho o que a gente falou no início, sobre a questão da AME, né, como a gente traz um produto novo para o mercado, onde a gente viu naturalmente, né, postos, até redes, que tinha alguns postos fora da nossa rede, querendo vir para a rede para poder ter chance, né, de usar o produto AME. Então, a gente acredita que isso é um movimento de alavancagem aqui da negociação importante também, de valor, né? Então, dentro daquela ideia que a gente entrega um valor, que a gente consegue atrair esse empreendedor, né, que não necessariamente está lá na nossa revenda, para poder se entusiasmar e participar aqui da grande revenda BR, né? Então, é o que a gente está acreditando aqui para o segundo semestre, né? Com relação a margens, né, eu acho que a gente deu um bom disclosure aí no release, né? A gente tem conseguido manter as nossas margens de reposição, de comercialização próximas, levemente acima até dos nossos objetivos, né? E propiciando, né, um equilíbrio justo, né, com o nosso vendedor com relação ao varejo, né? Então, o que a gente sabe, né, que tem uma margem integrada do preço de refinaria ao preço bomba, e a gente tentou achar o ponto de equilíbrio ótimo aqui para a BR e ótimo para o revendedor, porque os dois têm que ganhar, né? Senão não é uma situação... qualquer desequilíbrio disso não acaba gerando valor para ninguém. Então, a gente acredita muito nesse balanço, a gente está procurando isso, que todos nós da revenda, a gente ganhe junto, que a gente consiga entregar o máximo de valor para o cliente final do revendedor. Então, assim, dentro das margens de comercialização, a gente está caminhando, sim, para um ambiente aqui de objetivo. A gente tem visto comportamentos da concorrência um pouquinho diferenciados, né? Talvez a gente está mantendo a nossa consistência com relação à nossa precificação de sell-in e sempre observando que o mercado também está praticando, né, os nossos concorrentes, e a partir daí como os concorrentes afetam os respectivos preços bombas também das suas redes, né, do seu posicionamento quando é bandeira branca, e a gente conseguir passar isso para os nossos revendedores também, achando esse ponto de equilíbrio, né, de rentabilidade para os dois lados, né? Então, estamos muito ativos nisso, o time de vendas o dia a dia deles e nossa aqui na diretoria, a gente minimamente, né, semanalmente, a gente está acompanhando isso com muito detalhe, tá? Então, é um momento muito crítico, a gente continuar a nossa agenda estruturante de criação de valor, de presença para o nosso cliente, de relacionamento, mas tem que observar, sim, essas flutuações todas de mercado, essas movimentações de sorte, então tudo isso a gente está batendo muito no fio da meada, que é um pouco do que a gente também traz aí no segundo trimestre de resultado, que apesar dos efeitos muito grandes aí com relação à variação de estoque, né, você tem aí um posicionamento nosso claro sobre a nossa competitividade e melhora nas nossas margens de reposição e comercialização. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG Pactual.
Oi, boa tarde, Rafa, André, boa tarde a todos. Eu queria fazer 3 perguntas também. A primeira, voltando nessa discussão do market share ao longo do trimestre, eu queria, na medida do possível, vocês puderem elaborar um pouco mais sobre o que vocês acreditam que pode ter acontecido de diferente, né? O Rafa já falou algumas vezes hoje sobre essa busca desse balanço aí da margem de reposição, e como vocês aparentemente adotaram uma postura, acho que diferente de alguns competidores, no sentido de diminuir muito para cima da margem e tentar recuperar o ganho de estoque num cenário em que a demanda talvez não fosse exatamente se importar com isso, né? E parece uma estratégia vitoriosa, mas a minha pergunta então é se vocês acreditam que tem algo mais, não seja no que diz respeito a mix geográfico, o fato de talvez vocês terem mais posto fora de regiões urbanas, onde eventualmente a questão do afastamento social tenha sido maior, essa é só uma hipótese, ou se vocês acreditam que pode ter tido alguma outra coisa específico desse cenário de pandemia, seria interessante ouvir. A segunda pergunta, sobre as 10 iniciativas, quando a gente olha as 2 iniciativas que vocês até agora quantificaram para a gente, né, os 650 milhões de redução com o pessoal e os 155 milhões de logística, quando a gente tenta extrapolar esse número dentro do resultado da BR, a impressão que a gente tem é que, obviamente, em termos anualizados, esses ganhos já estão muito próximos de capturados. Aí eu queria ouvir de vocês se vocês concordam com isso, pensando especificamente nesses 2 ganhos que já foram quantificados para a gente, ou se ainda teria mais alguma coisa nesse segundo semestre e no ano que vem. E a terceira pergunta é sobre o RenovaBio, né? Quando a gente olha as metas de aquisição de CBio pelas distribuidoras, né? A meta original da BR, se não me engano, eram 7,7 milhões de CBios. A meta, a gente sabe, deve ser revisada para baixo, mas vai ser alguma coisa aí, eu diria, né, acima de 5 milhões de CBios ou muito próximo disso. Os CBios negociados até agora em torno de R$20, né, preço médio. Então, é de se imaginar que vocês vão ter que fazer um dispêndio, né, dessa ordem, 5 milhões, um pouco mais, um pouco menos, vezes 20, ou qualquer que seja o preço ao longo desses próximos 2 a 3 trimestres. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês entendem que isso deve afetar a precificação do produto, no caso gasolina e diesel, e como é que vocês entendem que isso deve entrar contabilmente no resultado da BR, uma vez que vocês adquirem o CBio e só depois vocês talvez façam o repasse do preço no combustível fóssil. Só para a gente, eu imagino que esse tema vai surgir nesses próximos meses, então seria interessante ouvir de vocês como é que vocês entendem que isso afeta estrategicamente e contabilmente o negócio. Obrigado. Oi, Thiago. Rafa falando. Obrigado pela participação. Excelentes perguntas, tá? Eu talvez vou deixar o André responder as 2 primeiras, e eu vou falar um pouquinho do RenovaBio e talvez só endereçar um pouquinho, evitando ser repetitivo, né? Mas espero que você tenha percebido, né, o quanto a gente está realmente mantendo a nossa consistência aí com relação aos nossos clientes, tá? Em relação ao posicionamento de preço, de parceria, e de criação, e sem abrir mão de criar valor para a BR. Isso é importante, tá? É claro que tudo só faz sentido se a gente consegue criar valor para a empresa e para os investidores, de forma geral, mas achar esse equilíbrio, né, no entendimento que na proximidade com o nosso cliente, olhando o que a gente precisa, que o cliente precisa, né, a gente tem um potencial de criação de valor, sim, né? Então a gente acredita nisso, é o que a gente tem tentado manter de consistência, e cada cliente, né, tem um perfil diferente, revendedores, TRRs, né, os clientes industriais, transportadores, mas essa ótica aí de a gente juntos criar valor com nossos clientes, que é importante. Eu acho que esse pode ser um diferencial, parece ter sido um diferencial importante no trimestre, mas está dentro da nossa ótica estratégica. De novo, a gente viu movimentos aí, acho que a estabilidade do share, né, o crescimento marginal do nosso share, a gente, talvez seja dois termômetros, você vê que isso está funcionando de forma adequada, equilíbrio entre relacionamento, precificação, criação de valor.
Então, realmente, eu acho que é nesse sentido. Não que o share seja a gente ficar refém desse assunto, mas ele dá alguns sinais importantes, sim, de como a gente está se posicionando em relação à concorrência, em relação ao que a gente ajuda a nossa revenda também em relação aos concorrentes da nossa revenda. Então, o mercado TRR já é um mercado diferente, né? São os clientes muito queridos também, mas outros posicionamentos. Então, tem dinâmicas aqui no mercado, o André pode entrar em algum tipo de detalhe aí também, mas acho que é só para deixar uma mensagem estratégica nossa, como é importante o nosso posicionamento perante a visão de ter criação de valor, de uma proposta bacana de valor, né, para o nosso varejo, então B2B, B2C, e para o nosso negócio B2B. Né? Então, é o que a gente está colocando aqui de visão estratégica importante para a gente hoje. Com relação ao Renova Bio, é uma decisão que a sociedade brasileira já tomou, né? Obviamente, a gente sabe o quanto é importante isso para o Brasil, né? Para a sua vocação agrícola. Essa é uma lei, né? É uma execução de uma legislação já aprovada pelo Congresso. Então, aqui está todos os agentes, né? MME, ANP, os distribuidores, os produtores de biocombustíveis, né? Estão todos envolvidos para que seja um projeto bacana, né? Então, é um projeto dentro do espírito da lei que foi criada, né? É um espírito o espírito dessa lei foi criada a visão de botar o Brasil num patamar de competitividade aí, ou até de exemplo, né, de descarbonização no mundo, né? Então acho que o Brasil tem essa vocação, então a gente acredita que o programa tem esse viés que eu acho bastante positivo, a gente acredita muito no programa e por isso a gente é tão participante de que o programa dê certo no longo prazo, né? Então, para evitar qualquer problema, né, na sua execução agora inicial, é por isso que as discussões, e de novo, né, MME, ANP, todos muito sensíveis, e o próprio mercado, os produtores, nós distribuidores, sensíveis a achar uma forma bacana de que o programa atenda aos compromissos do Brasil com suas metas de descarbonização, mas que seja sensível a questões como foi, por exemplo, a crise que a gente está vivendo, as metas em cima de demandas do ano passado, né? Então, tudo por isso que está sendo revisto algumas metas desse ano. Então, tem uma discussão super aberta com a sociedade, né? O IME é muito sensível com isso. A gente está participando e vamos ver as resoluções finais, né? As nossas sugestões. O mercado de CBio, ele, né, começou, né? Ele tem toda uma estrutura bem legal funcionando, né? Através do B3, tá? O mercado já tem negociações acontecendo, discussões de preço, é claro que tem as negociações normais que a gente provoca e é provocado. E aí, com as metas assim determinadas, a gente vai começar, nós e todas as distribuidoras, começar a ser mais, obviamente, entendo, vai ter mais volumes aí até o final do ano, né, dependendo do que for sancionado aí como meta. A lógica disso, né, o Thiago, vai ser uma lógica que quando começar a comprar os CBIOS, né, de forma assim, significativa e grande, isso afeta o CPV, né, dos produtos, principalmente dos combustíveis, né? E aí entra na nossa lógica de margem, né? As nossas margens, a lógica toda do programa, né, é de certa forma, que a sociedade teria concordado na sua legislação, né, na próxima legislação, é que você tem um tipo de acaba virando um custo, né? Esse custo de CBI acaba virando um custo para os combustíveis que são um pouco mais poluentes do que os biocombustíveis, né? Então, essa é a lógica, estava prevista na própria legislação. A gente, ao cumprir, e a distribuidora, como sendo a parte obrigada na compra, ela vai ter esse custo e vai considerar isso na sua precificação dos combustíveis, né? Então, de forma geral, vai afetar o CPV, de forma geral, você pode ter alguns acréscimos aí no preço final, né? Tanto para o revendedor como preço para a sociedade, né? Então, a gente, nos níveis atuais de custo de CBio, isso tem um valor, né, que você faz toda a conta, ele não realmente, e é isso que a discussão bacana que a gente está tendo aqui com a ANP, né, e todo o setor, é que ele seja diluído ao longo do tempo, né, porque para a sociedade no tempo, ela fazer a sua opção, fazer a sua conta, se vale a pena, né, usar, né, um produto, uma gasolina ou um diesel, ao invés de usar um pouco mais de etanol ou de outro biocombustível, né? Então,
Isso aí é a lógica que está por trás dessa precificação. Então, o que vai acontecer aqui nos próximos meses, nesse custo que está hoje o CBIO, né, ele pode ser que ele diminua, pode ser que ele suba um pouco, mas ele naturalmente ele entra no nosso custo CPV e naturalmente ele entra nas lógicas de competição, de como o mercado é livre, de quem faz o preço final, com uma tendência, né, uma derivada possível que marginalmente tem aumento do preço dos combustíveis por causa disso. Né? Que está todo mundo trabalhando que seja o mais diferido, o mais marginal possível, mas que está dentro da lógica da própria legislação que foi aprovada, que deu origem ao Renova Bio. Eu vou passar para o André aqui as duas primeiras perguntas. Tiago, bem, obrigado aí pelas perguntas, cara. Eu acho que na questão tua de market share, eu acho que o Rafa tocou na palavra principal, que é consistência, né? Você sabe que, obviamente, a nossa margem ela é uma fração ínfima do preço final, né, do combustível, dados os níveis de tributação e etc. Então, é sempre muito tentador para o setor, historicamente o setor se comportou assim, né, quando há variações grandes do nível geral de preços, é sempre um momento em que há grandes também variações de margem, há sempre uma tentação muito grande de fazer grandes capturas ou, eventualmente, o contrário, né, de você agressivar em termos da sua margem, buscando market share, mas é sempre o que a gente acredita e vem falando, acho que já faz mais de um ano que a gente tem falado isso e acho que tem se comportado dessa forma, né, é que a gente não vê isso como um tiro curto, é uma maratona, né, e a consistência, pensando que o business não é um business de fazer margem num trimestre específico, mas é um business de relacionamento, de construção de uma parceria com os nossos revendedores ao longo de um período longo. Isso nos leva a acreditar que essa estratégia de ser consistente, como você falou muito bem, de não buscarmos ou evitarmos volatilidades exacerbadas como tentativa de mitigar efeitos de estoque para cima e para baixo, eu acho que essa estratégia ela é vencedora de fato no prazo longo e acho que ela já tem gerado alguns frutos aqui. Então, eu acho que não tem nenhuma bala de prata, não teve nenhuma coisa muito diferente. Os movimentos de share eles foram consistentes e compatíveis com as competitividades de preço que a gente buscou. E aí é o pacote todo, né? Como a Rafa sempre fala aqui, das iniciativas como um todo atuando em conjunto. Então, é um software mais competitivo, é a gente buscando save de importação, é a gente tendo um pricing mais detalhado, mais cuidadoso, etc. Quer dizer, é uma proposta de valor melhor na ponta. Tudo isso, obviamente, está playing a role nesse momento, mas eu acho que o grande ponto é que a gente, de fato, evitou de fazer grandes capturas e em momentos como esse, de grande volatilidade do preço, né, do preço da commodity em si, essa consistência se mostra mais importante. Então, a gente conseguiu, acho que, fazer um bom balanço entre o que a gente capturou, a gente teve um pouquinho mais de margem de reposição, mas, de longe, não compatíveis, né, com as variações de estoque. Então, a gente não buscou fazer uma coisa em detrimento da outra, em compensação pela outra. E a gente acredita, de fato, nisso estruturalmente como forma de a gente se comportar frente à nossa revenda. A gente acha importante que a nossa revenda veja no nosso comportamento de pricing essa consistência ao longo do tempo, tá? E eu acho que isso tem sido super relevante, foi relevante, inclusive, como forma de permitir, de alguma maneira, que a nossa revenda também expandisse margem no momento do ápice da crise, e isso foi super relevante para eles, porque era um momento de contração volumétrica expressiva, né? Então, alguma compensação de ampliação de margem bruta era muito importante de acontecer. Isso, de alguma forma, acho que deu uma injeção de fôlego ao nosso ecossistema, e a gente ficou muito satisfeito que esse balanço no final, na saída aqui desse túnel da crise, né, acreditando que já estamos nesse ponto, eu acho que essa luz está se mostrando, essa estratégia está se mostrando vencedora, né, de uma consistência no market share e de novo, né, assim, foi uma variação muito positiva de share, né, a gente está falando de 1,2 pontos percentuais na revenda, está falando de 2,4 no B2B, num cenário, assim, num período relativamente curto. Então, acho que isso foi fruto aí dessas coisas, não tem nenhuma coisa exógena a isso que me pareça ter tido uma influência relevante, tá?
E na tua segunda pergunta sobre despesa, de fato, o que você, quando olha numa comparação, sei lá, se você quiser comparar com o ano anterior ou qualquer comparação desse tipo, de fato você vai ver o nosso nível de despesa bastante menor. A gente já tinha dito que tinha metas razoavelmente agressivas para esse ano em relação ao ano anterior. A gente já vinha, mesmo no pré-crise, né, mesmo antes de pensar em qualquer tipo de contingência, a gente já vinha executando ligeiramente abaixo das metas que a gente tinha estabelecido, que já eram bastante expressivas, né? Obviamente que no período do ápice da crise a gente fez contingências importantes e eles se materializaram agora no trimestre, acho que está bem fácil de ver aí no resultado. Pelo menos 80 milhões tri contra tri. Agora, de novo, a gente acha que o efeito full dessas iniciativas aqui ele não está, de fato, priced in, ou seja, a parte de pessoal é um gradual, a gente já comentou algumas vezes aqui em outros trimestres, e, de fato, aqueles números eles estão confirmados aqui, na nossa melhor opinião, até o momento, tanto do frete quanto de pessoal, e as demais despesas, que a gente também não deu um número público, mas que tem um papel muito relevante, foram muito relevantes aqui nessas contingenciamentos, mas que o impacto full só vai acontecer no ano que vem. Então, eu diria que, por uma razão indireta, por conta das contingências, você acaba tendo a impressão de que todo o impacto já aconteceu agora. E, na verdade, não é bem isso. Na verdade, tem um pedaço do impacto das coisas que a gente fez que vão se materializar efetivamente somente em 2021, ou seja, pegando no ano cheio, mas que foram compensados aqui por outros cortes mais de curto prazo, que levaram talvez a um número mais parecido com o que deveria ser o ano que vem, né? Então, isso tudo para dizer que a gente não vê, quer dizer, a gente vê o ano que vem, de fato, como o ano que, pela primeira vez, a gente vai ver materializadas 100% das iniciativas, tais como a gente descreveu, tá? Excelente, muito claro. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos. Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Com a palavra, o senhor Rafa Grisolia para os comentários finais. Queria agradecer a participação de todas e todos, contando aí um Brasil de retomada e que a gente passe logo essa crise como humanidade, né?